Hey, humanas do YouTube, como vocês estão? Nós vamos falar hoje sobre como calcular as despesas do inventário, seja ele extrajudicial ou judicial. Se você ainda não me segue aqui no YouTube, por favor, me siga e dá o like aqui nesse vídeo, também deixando suas dúvidas aqui embaixo no comentário. Caso você prefira o Instagram, @ADRALaura, eu sempre estou à sua disposição no direct. Vamos então ao vídeo do dia. A primeira questão que nós temos que pensar para calcular as despesas no inventário é necessariamente o tipo de inventário. Concordam comigo? Então, se nós estamos fazendo de uma maneira extrajudicial, é um inventário mais célere, né? É um inventário mais rápido. Isso quer dizer também que nós não temos menores e que os herdeiros estão concordando com a partilha. Isso é de suma importância. Porque o tempo que nós vamos demandar nesse inventário é infinitamente menor que o tempo do inventário judicial. Então, falando de inventário extrajudicial, o que nós vamos ter que necessariamente incluir aí nas despesas? Nós vamos ter que incluir a escritura pública de inventário, nós vamos ter que incluir os registros dessa escritura pública. Se nós estivermos falando de bens imóveis, o registro junto ao cartório de registro de imóveis, ou, por exemplo, de um veículo, a transferência via Detran. E ainda temos as certidões. Seja inventário judicial ou extrajudicial, em ambos, as certidões de estado civil precisam estar atualizadas dos herdeiros, do falecido. O falecido ainda vai precisar de algumas outras certidões, mas é importante você colocar uma média de valores para certidões, né? Então, você faz uma soma aí, de acordo com as certidões dos seus estados. Não sabe onde procurar? Liga no cartório de registro civil, entra no site do registro civil e lá você consegue aí necessariamente verificar os valores das certidões. Então, a escritura, o registro, as certidões e, claro, seus honorários advocatícios, né? Que esse já tem um outro vídeo aqui no YouTube que eu vou colocar aqui para você. Quando você precisar, você pode entrar e verificar. Olha, inventário é muito rentável. Não quero ninguém cobrando barato, hein? Em contrapartida, o inventário judicial é um pouquinho diferente. Já que no inventário extrajudicial nós temos a escritura, aqui no inventário judicial nós vamos ter as custas processuais. Tanto as despesas com escritura quanto as custas processuais, elas variam de estado para estado. Então, entra no site aí do Tribunal de Justiça do seu estado e verifica. Aqui em São Paulo, nós temos uma tabela progressiva. Então, se o Montemor é de 0 a 50 mil, se eu não me engano, o valor são 10 UFESPs. E aí ela vai progredindo. Quanto maior for o valor do Montemor, maior é o valor das custas. Então, custas processuais, né? Nós vamos ter também o registro dessas custas processuais, que é o mesmo registro aqui do inventário extrajudicial. Se estivermos falando de bens imóveis, junto ao cartório de registro, e se estivermos falando de bens móveis, aí vai depender de cada instituto. Mas, por exemplo, o Detran, custas de registro, que você pode ver no site do Detran, tá? E temos também os honorários advocatícios, que são maiores em relação aos do inventário extrajudicial. Por quê? Demandam mais tempo. E aqui no judicial é importante a gente colocar que nós temos 3 ritos de inventário. O rito normal do inventário, do arrolamento comum e do arrolamento sumário. Então, nós temos os requisitos para cada um desses 3, que também já tem vídeo no YouTube aqui para você, vou colocar aqui embaixo. Então, quanto mais concordância houver entre os herdeiros, né, o inventário deveria demandar menos tempo, consequentemente menos honorários. Combinado? Deixei para o final uma despesa que é uma das maiores dentro do inventário, que é a despesa com o imposto de transmissão causa-mortes. Com ele, tanto no judicial ou no extrajudicial, a gente tem que arcar com o pagamento, que aqui no estado de São Paulo é 4% ou sobre o valor de referência ou sobre o valor venal dos bens. Combinado?
E por último, eu quero deixar aqui para vocês uma observação em relação à gratuidade de justiça. Em alguns estados, poucos, tá? Quando você tem a gratuidade de justiça, além da isenção ali, né, do pagamento das custas processuais, alguns estados isentam o pagamento do ITCMD também, tá? Mas são poucos estados. Rio de Janeiro não, São Paulo não, Minas não, Sul não. É mais para o norte e nordeste que acontece essa questão. Então, a justiça gratuita aqui no estado de São Paulo, quando ela é concedida aos herdeiros, ela vai isentar, não vai precisar fazer o pagamento das custas e do registro, ela se estende ao registro. Mas ao imposto, infelizmente, não. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também alguns sites para que vocês possam ver a tabela do cartório de notas, a tabela do registro de imóveis aqui dentro do estado de São Paulo. Combinado? Muito obrigada e até o próximo vídeo.